Você que vai se encontrar com este tipo de testemunho, você vai pensar que é mentira. Bom dia, primeiro, ou boa noite, ou boa tarde, alguns países em si. Eu estou aqui em Moçambique, no Yasu Marques, aqui em Mucuba. Se chamo por Murila Cardoso Julião. Vivo aqui no Yasu Marques, em Mucuba. Então, eu vim para poder contar o meu testemunho, não é? A minha vida, como há muito tempo eu era, como as coisas aconteciam lá. Eu quando vivia lá com pescadores, não é? Em primeiro eu vivia com meus pais, não é? Eu vivia com meus pais, mas vivendo com meus pais, em 2006 todos acabaram de falecer. Eu quase que quando faleceram todos, eu fiquei sem como para poder eh, viver com a família, porque eu via que a minha família sempre eles maltratavam de mim, não é? Faziam mal a mim. Eu, aquele tempo pensava dessa maneira, que eles faziam mal a mim, não é? Mas em certo tempo eu acabei de poder ir para Quelimane, mas indo para Quelimane comecei a viver lá com pescadores, não é? Pescadores lá numa rua, não é? Tem um lugar que se chama uma rua em Quelimane, a pé da Dom Caseca. Então eu vivia lá com aqueles pescadores, vivendo com 12 anos de idade que eu cheguei lá. Então fiquei lá por muito tempo. Fui a Xindi, fui a Beira, fui a Luabo, fui também lá no Coiso, lá, esqueci seu nome, Nações. Vivi lá por muito tempo. Vivendo lá, a vida só era aquela de pescas. Então completei 20 anos de idade. E depois daí, eu saí de Quelimane, mas lá em Quelimane também já fazia sexo com algumas mulheres lá, como a gente estava lá fazendo, bebendo, não é? A gente quando bebia, fumava suruma, cigarro, a gente fazia aquilo, mas pro ambiente que eu estava lá, não é? Porque o que me motivava para fazer aquelas coisas, eu imitava que as pessoas faziam, não é? Então eu fiquei um pouco baralhado naquilo que eu consumia, não é? Fiquei baralhado e a minha vida ficou aquilo. Então quando completei 20 anos de idade, eu fiquei doente lá em Quelimane. Quando fiquei doente, eu acabei de sair de Quelimane para aqui em Mucuba, em casa da minha tia chamada Carolina, só que já acabou de falecer, não é? Então quando vim aqui em casa da minha tia, comecei a viver com ela, vivendo com ela, vivendo com ela. Eu conheci uma menina chamada Talita, não é? Que é a minha esposa. Então quando conheci ela, eu acabei de estar com ela. Quando acabei de estar com ela, eu acabei de levar ela e construir uma casa, uma casinha, não é? Uma casinha de capim. Aqui em Moçambique a gente tem construído umas casas de bloco coisa, bloco areia, não é? Então fizemos blocos em si, então fizemos uma casa e a gente vive ali com a família inteira. Então eu levei a minha esposa em casa da minha tia e começamos a viver ali. Só que vivendo ali, a minha esposa tinha uns certos problemas dela. Eu também tinha meus problemas, que eu bebia muito, não é? Eu bebia muito, fumava muito suruma, eu em casa chegava tarde. É normal largar lá para as 19, não é? Largar lá para as 20. Epa, 21, 22 já chegar em casa, mas estava onde? Na bebedeira. Então, esta é a vida que eu teve, indo na bebedeira, indo para os curandeiros, fazendo coisas que eu achava de fazer, não é? Então, no dia que eu acabei de estar com minha mulher, aliás, quando estava com minha mulher, aliás, assim, a minha mulher estava de barriga. Estando de barriga, nasceu-se aquela criança. Quando se nasceu,
Só que ficamos 2 meses. A criança acabou falecendo. Só que a minha irmã já orava na igreja missionária, onde está o nosso pastor Leo. Então, ela orando lá, só que o dia que faleceu a minha filha, como era um gajo surmático, um gajo matreco, não, com cheio de cabelo grande, e também era um gajo que não ia para no coisa, não ia para no coisa, nos falecimentos, não é? Porque aqui em Moçambique, se você não vai num falecimento, não é? Para separar um falecimento, também eles, amanhã que não acontece alguma coisa consigo, eles também não chegam na sua casa, te deixam com o seu morto lá em casa. Então, a comunidade ali, o bairro, as pessoas, não é? Não apareciam. Só apareciam algumas pessoas, poucas pessoas só. Mas a minha irmã, quando veio aqui, explicou lá na igreja, aqui na igreja, explicou que lá aconteceu o falecimento do meu irmão, a sua filha acabou de perder a vida. Então, eu quase que a igreja ouviu. Quando a igreja ouviu, eles se motivaram, levaram-se algum grupo, vieram diretamente para casa. Me ajudaram, levaram o morto que estava lá dentro, fomos para o cemitério, se cavou ali e se enterrou. E quando se enterrou, eu fiquei lá em casa. Só ficando lá em casa, eu não sabia que eles deixaram um certo espírito, não é? Porque em certos momentos o que me evangeliza não é falar de Deus em certos momentos, não é? O que me evangeliza é o Espírito Santo de Deus em si. Eles deixaram na minha casa um certo tipo de espírito. Esse espírito era Espírito Santo. Então, quando deixaram aquele espírito, ele começou a me convidar para poder ir na igreja. Então, eu, estando ali em casa, o espírito me convidando, era uma certa vez que o nosso pastor, agora já é bispo, ele foi chamado em um lugar para orar com um doente. Só que aquele doente não era doente, aquele doente já estava morto, não é? Então, estando morto, eu fui lá, segui eles, não é? Para poder ver o que estava acontecendo. Então, fomos naquela casa e o pastor começou a orar com o doente, a orar com o doente, a orar com o doente. Mas o doente não era doente, era morto. Só que um certo tempo, aquele doente acabou de ressuscitar. Quando ressuscitou, e ela pediu água de beber e o assunto ficou único. E depois dali eu comecei a congregar aqui na igreja. Comecei a vir aqui, a vir aqui. Só que vindo aqui na igreja, eu também já ia lá, punha um golo de coisa, de cachaço, não é? Ia lá, andava com meus amigos também que eu andava há muito tempo, eles me enganavam, eles falavam aquilo, eu também punha um golo de cachaço, não é? Então também ia lá, fazia aquelas trumas, alguma coisa. Então tem um certo tempo que eu sentei mesmo na igreja, não é? Sentei dentro da igreja, comecei a escutar a palavra de Deus, e algumas vezes que o pastor pregava, não é? Ele, quando pregava, meus joelhos tremiam todo. Tremendo, eu quase que acabei de ficar na igreja. Ficando na igreja, então tem um certo tempo que eu estando lá na igreja, eu também saí. Eu queria que meu negócio andasse bem. Meus irmãos, isso aqui é triste. Isso que eu estou a contar. Eu estando na igreja, eu fui provocar com outra coisa. Só que agora, você que vai se encontrar com este tipo de testemunho, você vai pensar que é brincadeira. Você vai pensar que é mentira. Mas eu estando na igreja, o pastor já pregava de curandeiros. O pastor já pregava de aqueles que visitam campas. Então, na verdade, eu fui um dia para a campa, para visitar a campa. Só que visitando a campa, eu saí grosso pelos demônios que usaram a minha mente. Fui para casa, não falei a ninguém, só
orei como ele já me ensinava. E a coisa passou. Só que acabei 3 meses. Eu queria que meu negócio andasse bem, não é? Meu negócio, já eu faço negócio de roupa, né? Vendo esses artigos, esse casaco, roupa, esta camisa aqui eu vendo, não é? Eu vendo. Eu vendo essa roupa, vendo algumas coisas lá no mercado. Sou ambulante, não é? Não tenho banca. Então eu queria que tenha muitos clientes, não é? Para poder meu negócio andar bem. Então, eu saí daqui na igreja. Eu fui diretamente para Morotoni. Eu fui se encontrar com um tio que a gente chamava de tio, não é? É que é família. Aquele tio é um curandeiro. Aquele tio me levou para um certo lugar e aquele lugar era para ser no casa de banho. Só que ali havia uma coisa chamada nivuo. Nivuo nós chamamos de panela. É uma panela grande, onde existe remédio tradicional lá dentro da panela. Ele me chamou para aquele lugar e levou alguns remédios, pôs por cima daquela panela, porque por cima havia uma tampa. E disse que esse remédio, quando você chegar em casa, faz assim. Leva, lambe na sua língua. E quando chegar em casa também fala com sua mulher, te cortar, te vacinar. Isto aqui. Isto são vacinas que a gente vacinava para o negócio andar bem. Então, ele falou dessa maneira, disse que vai falar com sua mulher para poder te vacinar. Então, depois de te vacinar, tem uma água que fica num litro. Então, ele pôs ali um remédio e disse que quando você chegar em casa, ou não na estrada, na rua, você deve fazer o quê? Se lavar a cara, a fazer seu negócio. Eu, ok, obrigado, já ouvi. Eu saí diretamente para casa. Quando saí diretamente para casa, falei com minha mulher, estou a pedir para fazer essas coisas. E a gente, como estava na escuridão, eu fiz aquela coisa. Eu não sabia que meu sangue já estava contaminado com Jesus Cristo. E o sangue de Jesus já entrava no meu corpo. E o poder do Espírito Santo de Deus já estava dentro de mim. Eu não sabia que eu estava a provocar as trevas pela minha vida. Mas eu cheguei em casa, fiz aquilo tudo, fui para o negócio, fiz aquilo tudo. Só que eu cheguei no mercado central, ali onde se vende chapas de lado, e ao lado tem uma farmácia, Mucuba. Ali mesmo, eu comecei a ver algumas coisas nos meus olhos. Aquelas coisas, se eu te falar, você não há de entender. Mas comecei a ver uma diferença de mim e comecei a ver um outro tipo de mundo. Eu comecei a ver que, não, eu já comecei a mudar de ser. Eu comecei a mudar de ser. Já comecei, a minha cara não começou a ser a mesma. Mas eu comecei a ver que as coisas não eram aquelas. A vida já começava a mudar. Mas o Senhor me ajudou, me pegou com 2 mãos e me levou para casa. E quando me levou para casa, eu fui dentro de casa. Levei tudo que eu teve, o remédio que eu teve, sozinho. Não expliquei nem pastor, nem quem. Fui diretamente para o rio. No rio, naquele tempo havia lugares onde havia seca. E havia caniços. Caniços são aquelas coisas que a gente faz com a esteira aqui em Moçambique. Então, eu fui lá com meu fósforo isqueiro. Eu levei todo o remédio, aquilo tudo que eu teve, fui lá, queimei e orei sozinho naquele lugar. Então, quando orei sozinho, eu vim aqui e expliquei ao meu irmão chamado Nando. E o irmão Nando chamou a pastora. Falou com a pastora. A pastora também veio diretamente para casa. E eles fizeram oração para mim. E a coisa passou. Então, na verdade, meu irmão,
eu estava a ver uma outra coisa que é loucura. Loucura, louco, maluco. Então eu estava a ver essas coisas. Meu irmão, você que está na igreja, se você sair da igreja e ir para o curandeiro, enquanto o pastor orou consigo, você está cometendo um grande erro. Você está cometendo um grande problema na sua vida. Se você é orado com um pastor e aquele pastor tem a luz do Senhor e aquela luz transmite na sua vida, e se você sai, vai para os curandeiros, ali também as trevas e a escuridão, não é? Escuridão é noite, aonde você alguém. Então você acaba de se desviar. Então essas pequenas coisas que eu tive para explicar aos meus irmãos que estão aí em Moçambique, aí também Estados Unidos, América, em todos os lugares que estão todos irmãos. E amém, eu me chamo por Murila Cardoso Gilião. Sei que no mundo terei aflição, mas vou orando, vencendo então. Me atiram pedras, mas não vou ligar. Eu só me ponho a orar. Desde que aceitei meu livro.